Vamos, neste momento, nos ajoelharmos para orarmos ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus, neste momento, diante da Tua santa presença, nós estamos ajoelhados, Senhor, agradecidos a Ti pela vida, pela saúde e pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, no Seu santo dia de sábado, estarmos reunidos em família. Adentraram neste recinto sagrado pessoas sinceras, trazendo no seu coração o desejo de receber bênçãos. E eu tenho certeza que através do Teu amor, da Tua misericórdia, essas bênçãos serão alcançadas nesse culto em que nós estamos elevando a Ti. Ó Deus querido, neste momento, nós suplicamos a permanência do Espírito Santo e que Ele possa estar atuando no coração de cada filho Teu presente nesta manhã. Que nós possamos, no decorrer deste culto, aprendermos um pouquinho mais desse Teu grande amor. Queremos também pedir uma bênção sobre o pastor, que irá explanar a Tua mensagem nesta manhã. Como tem sido todas as noites, nesta manhã, que Teu Santo Espírito possa estar atuando também no coração dele, e que ele possa ser um instrumento usado por Ti nesta manhã. Ó Deus querido, nos entregamos nas Tuas mãos, porque confiamos e acreditamos em Ti. Por isso, neste momento, aceite o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Todas estas bênçãos nós pedimos e as agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui, ó, cadê? Ô, Johan, você consegue pegar aquela caixa ali pra mim? O Johan, essa caixa azul aqui, Johan, ó, aqui em cima, o Johan eu pedi. Essa aqui, Johan, a do lado de cá, ó, essa aqui, Johan, essa azul, ó, do outro lado, ajuda ele, isso. Não, o microfone, vamos ajudar ele. Isso, Johan, muito bem. Olha, o Johan tá fazendo um esforço grande ali pra pegar, né? Obrigada, viu, Johan? O Johan é grande, né? É mesmo? Ah, mas e se ao invés eu tivesse pedido pro Johan, eu tivesse pedido pro Danilo? Danilo, ó, vem cá, Danilo. Olha o tamanho do Danilo. Será que o Danilo ia conseguir alcançar a pregar a caixa? Por quê? Ah, ele é pequeno, ele é baixinho. O que ele ia precisar? De alguém para ajudar ou uma escada, um banquinho, não é? Na Bíblia tem a história de alguém que também precisou subir em alguma coisa para chegar no objetivo. Quem que era essa pessoa? Precisou subir? Zaqueu. Zaqueu subiu onde? No banquinho para ver Jesus? Ah, Zaqueu subiu numa árvore. Por quê? Zaqueu era muito pequeno, ele era baixinho. E os outros eram todos grandões. Isso que nem um anão, né? Então Zaqueu queria ver Jesus porque ele ficou curioso, né? Os paralíticos, os cegos, quem estava muito doente ficava curado. E até quem tinha dor no coração ficava curado. Então Zaqueu falou, eu vou ver, eu quero descobrir. Quem sabe me dizer qual era o trabalho de Zaqueu? Qual era? O que Zaqueu fazia? Roubar. O que ele recolhia? Os impostos, não é? Só que às vezes, talvez entre uma moedinha e outra que Zaqueu cobrava de imposto, às vezes pode ser que ele pegava de alguém, né? A Bíblia não deixa muito claro, mas a gente imagina que na
Eles eram o quê? Meio ladrões, né? Então talvez Zaqueu podia ser um desses, não é? E o imposto é aquilo que a gente paga para o governo. Por exemplo, para morar na sua casa, Milena, tem que pagar um imposto. Sabia? Mesmo que a casa é sua. Todo mundo aqui tem que pagar um imposto, mesmo que a casa. Eu mesmo tenho lá minha casa, mas tenho que pagar todo ano, tenho que ir lá pagar um imposto lá na prefeitura. E Zaqueu era um recolhedor, ele recebia. E Zaqueu então subiu para ver Jesus. E quando Jesus olhou Zaqueu naquela árvore, o que ele disse? Zaqueu, desça depressa, porque na sua casa eu vou estar. E Zaqueu naquela hora deve ter pensado, na minha casa, eu sou um pecador. E pode ser que a multidão bem maldosa, né, deve ter pensado, que Jesus vai na casa de Zaqueu, um pecador? Onde já se viu um cobrador de impostos receber Jesus, um homem tão puro, tão santo? Que multidão maldosa, né? Que lição que nós podemos aprender aí, hein? Não julgar as pessoas. O que mais? Se ele foi envergonhado, né? Não devemos julgar as pessoas, porque todos nós pecamos e todos precisamos do perdão de Deus, não é verdade? E Deus nos perdoa, não importa se o pecado é desse tamanhozinho assim aos nossos olhos, ou se é um pecador bem grandão. Jesus tem cada pecado como pecado. Somente as consequências são diferentes, não é? Então, nesse momento, Zaqueu ficou muito feliz, porque ele sentiu o perdão de Deus. E ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa agora, não posso continuar assim. Ele foi lá, pegou, contou as moedas e falou, vai que de repente eu peguei sem querer alguma moeda de alguém, eu não posso ficar com essa moeda, porque Jesus me salvou. Então eu tenho que pegar essas moedas e repartir e devolver para o povo. Que pode ser que eu peguei uma moeda a mais da Júlia, da Carol, do Dudu. Então, como eu não sei, eu tenho que repartir. E como o Johan pegou aquele presente, esse presente vai simbolizar só uma coisa, a nossa salvação. Jesus nos dá a salvação de presente. E quando nós descobrimos que fomos salvos por Jesus, nós temos que ir lá e repartir com as pessoas, contar para as pessoas. Olha, Jesus pode te salvar, Jesus perdoa cada pecado. Então nós vamos orar, pedindo a Deus que perdoe cada pecado. Um pecado, quem pode me dizer um pecado que a gente comete? O que pode ser um pecado? Quem sabe me dizer? Mentira, bater nos amigos, o que mais? Xingar, desobedecer, chutar. Então nós vamos pedir perdão para Deus se por acaso nós já pecamos nesse dia. Então vamos lá? Então vamos colocar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhos. Querido Deus, queremos te pedir perdão se já pecamos neste dia. Abençoe-nos, ó Pai, a sermos servos seus, que possamos ser como Zaqueu, nos arrepender de coração. Abençoe, Senhor, que não venhamos ser como aquela multidão que julgou Zaqueu, que possamos olhar a todos com bons olhos, com bom coração. Fique conosco neste sábado, eu te pedimos por Jesus. Amém. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma fila do jeitinho da servição, pode ficar. Conforme eu vou passando, vai pegando um presente, nós vamos dividir o presente, cada um escolhe o seu bem rapidinho, fecha o olho e pega. Aí quem pegar já pode sentar. Eu vou ficar de olho para ver quem seja bem rapidinho, mas sem correr. Pronto? Pegou, ó, isso. Fecha o olho, para não ter que escolher e demorar. Vamos lá, pegou, pode ir. Quem já pegou o seu presente, vamos lembrar que devemos repartir com as pessoas o dom da salvação. Fecha o olhinho e pega, senão vai demorar muito. Vamos? Isso, escolheu? Então vai, fecha o olho e pega um. Fecha o olho e pega um. E quem já pegou pode sentar, tá bom? Parabéns para quem está indo sentar bem bonito sem correr. Na casa de Deus tem que andar assim. Já pegou? Pronto? Pode pegar o seu. Isso. Já vai escolher. Pode ser.
pela Karen. Obrigado, Karen, pela certeza das palavras dessa mensagem. Este é o momento que nós vamos estar adorando ao nosso Deus através dos nossos dízimos e de nossas ofertas. Antes, porém, gostaria de passar 2, 3 recadinhos para a igreja.
Possivelmente você já tenha recebido um convite desse, se não recebeu pode pegar a saída. A Rádio Novo Tempo está convidando para todos aqueles que tiverem interesse ou mesmo conhecerem alguém que gostaria de fazer aquele curso interativo que nós conhecemos. No dia 14 de junho, às 11h15, estará iniciando. Talvez a pessoa queira aprender um pouco mais da Bíblia, nesse caso aqui vai estar ressaltando o Apocalipse, e não gosta daquele contato mais pessoal. A rádio vai estar fazendo. Terá suas reprises aos sábados às 16 horas e domingo às 9 horas. Para se fazer a inscrição, você tem o telefone da rádio aqui, 3220-7790, ou pelo site Novo Tempo, 104,9, @gmail.com. Faça planos, tá? Um outro recadinho para você pai, você mãe, que tem os filhos no coral infantil. Tanto neste sábado quanto no sábado que vem não haverá ensaio e nós estaremos aguardando uma segunda ordem da diretoria, ok? E para você membro da comissão da igreja, não se esqueça, amanhã domingo às 18 horas. É importante que você faça planos para estar aqui, porque a comissão da igreja estará reunida, traçando os melhores planos para o desenvolvimento da igreja local. Neste momento nós vamos assistir o vídeo, provar e ver, preparando assim o nosso espírito para esta importante adoração ao nosso Deus. No estado do Piauí, existe uma pequena cidade chamada Valença do Piauí. É lá que vive Raionardo. Para mim, o dízimo faz parte do plano de Deus na nossa vida, porque o dízimo mostra que Deus venceu as nossas vidas. Sendo um bom adventista do sétimo dia, Raionardo consegue perceber Deus agindo e abençoando sua vida a cada dia. No ano de 2006, eu prestei concurso para o Tribunal Regional Federal da primeira região. Fiz uma prova excelente, mas o concurso do TRF foi anulado e aí eu tentei fazer novamente, mas não consegui lograr esse concurso. Junto com esse concurso do TRF, eu tinha sido contemplado com uma bolsa do ProUni. Eu estava há 2 semestres de me formar, eu larguei meu curso de fazer aqui pedagogia para tentar estudar direito pelo ProUni. Mas eu tive uma série de problemas administrativos lá com a faculdade e eu perdi a bolsa. Raionardo não conseguia ver qualquer saída. Somente Deus, em sua sabedoria infinita, poderia ajudá-lo neste momento. Na quietude do seu quarto, ele derramou seu coração a Deus e decidiu confiar na providência divina. De joelhos, pedindo a Deus a resposta, porque as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Eu orei a Deus pedindo, Senhor, Tu és o Deus impossível. Não remova essa montanha, me dê força para subir. Depois que eu orei, tinha acabado de sair o edital do concurso público da Caixa Econômica. Eu entendi aquilo como uma resposta de Deus. Porque eu queria um emprego, mas eu queria um emprego que fosse mandado por Deus. Ao se preparar para o concurso, matriculou-se num cursinho, mesmo sabendo que haveria aulas nos fins de semana e as aulas de língua portuguesa, a principal matéria do curso, eram dadas aos sábados. Ele foi em frente, confiando que Deus teria uma solução. Se Deus tinha mandado aquilo para mim, você tem que confiar e deixa Deus levar, porque você não é dono do problema, o problema já é de Deus, não é mais seu. Raionardo foi fazer a prova, mesmo com deficiência em língua portuguesa. Além do mais, o carro que iria levá-lo se perdeu, atrasando muito para chegar ao local da prova. Foi pela atuação miraculosa de Deus que conseguiu chegar 10 minutos antes do início da prova. Eu fiquei em 3º lugar no Polo de Picos e em 4º lugar no estado do Piauí, que teve mais de 20 mil inscritos no estado todo. Também tinha saído o resultado do ProUni. Novamente eu tinha sido contemplado com o bolsa do ProUni, que curso de direito que eu queria. Eu fiquei surpreso, porque eu não esperava assim. Meus planos eram um, mas os planos de Deus eram outros. Agora eu estou estudando na cidade onde eu queria, fazendo o curso que eu queria e trabalhando onde eu queria. E mesmo sem nós merecermos as bênçãos de Deus, Deus ele é fiel conosco. Raionardo sabe que Deus é totalmente confiável e se interessa por nossos problemas, atuando em nosso favor.
Ele deseja que você também confie em Deus, mesmo quando tudo parece sem solução. Vale a pena você confiar em Deus. Porque Deus, quando Ele manda uma bênção, Ele não manda a bênção pela metade, Ele manda a bênção completa. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Creia que verá a glória de Deus. Seja grato diariamente e testemunhe sobre cada uma das bênçãos que Deus dá a você. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Do jeitinho que estamos, fechamos os nossos olhos, falamos com Deus. Nosso grande Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, estar aqui. Como é bom poder adorar a Ti, devolvendo a Ti um pouquinho do muito que o Senhor nos deu. A nossa alegria, ó Pai, se sobressai. O Senhor tem nos abençoado, tem nos enriquecido a cada dia, tem nos dado uma semana maravilhosa e com certeza a Tua igreja cresceu e cresceu muito. Nesta hora, ó Pai, essas dádivas estão no Teu altar. Estamos suplicando as Tuas bênçãos, ó Pai. Temos a certeza de que este dinheiro abençoado por Ti, ó Deus, ele cumprirá de forma melhor o papel para o qual ele foi designado. Abençoa também todos os Teus adoradores, ó Pai. Continues aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora de novo, do meu lado, né, aqui. O baianinho saiu aqui e falou assim: se eu não voltar, você prega. Então agora é a minha vez. Eu disse para o pastor que entre 8, 11h20, 11h30 eu lhe entregaria o púlpito. Ele olhou, mas todo cheio, estufou o peito e falou assim: 11h05. Eu falei: não, pastor, 11h20. Não olhe para aquele relógio lá. Que Deus use como usou no primeiro culto e durante toda a semana.
Obrigado, irmão. Eu tenho certeza que depois dessa semana, pelo menos em alguns aspectos, esse jovem líder vai ter algum descanso, né? Ele teve alguns percalços, digamos assim, com o nosso programa durante a semana, porque ele me procurava por aí. Um dia eu estava ali naquela salinha, outro com o pessoal do som, outro dia aqui atrás. E ele saía um pouquinho, né, ansioso para me encontrar. Eu nunca dei sinal assim quando eu chegava, né? Podia dar um sinal, olha, estou aqui. Mas não foi impressionante. Mas você está, hoje você descansa da minha pessoa. Tá bom? Mas obrigado pela acolhida, pela recepção. Fiquei muito feliz em conviver essa semana com essa igreja. Uma igreja que entra no rol das igrejas amigas, queridas, com as quais a gente teve o privilégio de conviver. Então, isso é muito especial, né? Durante a semana, nós tentamos compartilhar alguma coisa que temos tido o privilégio de perceber aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E Ele tem dado muito para você e para mim também. Eu tenho dito que a minha principal preocupação quando eu dedico aquele momento tão especial para estar na presença de Deus, aquele momento devocional para a gente ouvir a voz de Deus e conversar com Ele, eu tenho me preocupado em perguntar a Deus, Senhor, o que é que o Senhor disse para aquelas pessoas naquele tempo, nesse texto aqui que eu vou estudar hoje. O que o Senhor disse para aquelas pessoas naquele tempo? Eu quero saber. Eu pergunto então para Deus o que o Senhor disse para aquelas pessoas naquele tempo. E pergunto também o que o Senhor quer dizer para mim hoje. E por último, o que é que o Senhor quer que eu diga. É importante a gente pensar e planejar o nosso momento com Deus. Às vezes nossas orações são muito impensadas, são muito de ímpeto. Seria bom planejar, mas se nós fôssemos à sala de audiência de alguma autoridade, a gente planejaria o que ele iria dizer. Deus é Pai, não precisa de tanta formalidade. Ele é o dono do universo, o governador do planeta, mas Ele também é o seu Pai e meu Pai. Então a formalidade com Deus também não precisa de muita coisa. Mas seria bom a gente pensar um pouquinho como eu vou falar com Deus. Vou colocar na minha oração, né? Lembram? A gente pode colocar ali gratidão, adoração, confissão, intercessão, petição, tantas coisas legais para falar com Deus. Não precisa nem anotar no papel para seguir uma script. Não, a coisa flui naturalmente. Pensar o seu momento com Deus na Bíblia. Então é importante pedir a Deus que Ele revele o que Ele disse no passado, o que Ele tem a dizer a você e o que é que Ele quer que você diga a partir daquela luz que você vai ter acesso naquele momento devocional. Irmãos, eu creio plenamente, que tudo vai começar na nossa vida, nós que somos cristãos, a partir do nosso momento de comunhão com Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Foi disso que nós falamos ao longo da semana, né? Deus quer nos abençoar. As bênçãos de Deus estão vindo aí. Deus é o Deus da bênção. Deus só opera no modelo da bênção. É só isso que Ele lida. Agora, Ele tanto lida com a bênção concedida, como também Deus lida com a bênção retida. Mas Deus só lida com bênção. Seja concedida ou retida, Ele só lida com bênção. E Ele quer uma comunhão, companheirismo mais consistente com você. Ele quer que você seja um amigo íntimo de Deus. Então, esse momento nosso com Deus devocional é muito especial. Outro dia eu fiquei pensando, se Deus pedisse o dízimo do tempo, quanto que deveríamos nos dedicar
a nosso momento devocional por dia. Então, fiz as contas. Se você quiser tirar o dízimo de 24 horas, vai dar 2 horas e 24 minutos. Deus não pede isso, né? Ele pede de maneira implícita que a gente vá ter comunhão com Ele. Mas Ele não teria direito de estabelecer o padrão para a questão financeira com a questão do tempo? Ele podia dizer, olha, eu quero o dízimo do tempo. Então você separa 10% do dia para vir ter comigo. E olha, não seria nada ruim. Não seria ruim. E eu queria convidar você, desafiar você. Pense nessa possibilidade. Pense nessa possibilidade de você separar um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. E se você puder, quem sabe 2 horas e meia todo dia, já pensou? Na presença de Deus, estudando a Bíblia, orando, meditando, pessoalmente, em família ou como igreja. Pense nisso. Eu tenho perseguido essa marca. Todo dia eu tento passar um tempo de qualidade na presença de Deus e chegar a essa marca de 2 horas e meia. Aí você diz assim, mas é fácil para você, pastor, pode passar o dia inteiro meditando. É fácil nada. Fácil nada. Tem muita tarefa, muito compromisso. É muito complicado. Mas um segredo é acordar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo. E você já ganha ali 1 hora, 1 hora e meia. Né? Você já ganha ali um bom tempo se você consegue administrar bem os horários. Mas esse é um grande desafio, irmãos, que a gente tem para enfrentar. Queria colocar esse meu tema na tela. É um grande desafio. Antes eu quero fazer uma propaganda aqui do meu site, do meu blog. O site é esse, academiadedons.com.br. Então lá você tem materiais sobre esse tema que eu gosto muito, dons espirituais. Quem sabe daqui a uns 3 anos, quando você descansar, eu posso vir aqui fazer uma semana de oração só sobre dons espirituais. É um tema fantástico. E aí você quiser algum material nessa área, você entra nesse site e você vai ter algumas ferramentas lá para trabalhar. Inclusive lá tem a orientação sobre os livros que eu escrevi com a minha esposa, que são esses 10 aqui, tem mais 2 que não estão aqui, inclusive esse que é sobre o tema dos dons espirituais. O Doninho ali é nosso parceiro, né? De vez em quando ele nos ajuda a produzir o nosso material e distribuir aí pelo Brasil. E tem o blog Cadê Minha Costela? Já tem gente me procurando, me trazendo alguma informação, mas você entra no blog, faz o seu cadastro, coloca o seu perfil e o perfil da pessoa que você procura, e você vai orar em seguida e ficar de olhos abertos, e depois você recebe um retorno se aparecer alguém com um perfil parecido com o que você está procurando, ou se alguém procurar um perfil parecido com o seu. Aí você recebe um retorno, quem sabe, aí você vai à luta, quem sabe a bênção vem, né? O e-mail está aí também. E tem uma folhinha que vai ser entregue, vai passar aí de coluna em coluna de bancos. Deixa uma com cada pessoa do primeiro banco aqui. Se você colocar aí seu e-mail e o seu celular, eu vou te mandar alguma coisa, algum material interessante que você vai gostar de receber, tá certo? Não vai abarrotar a sua caixa de correio, eu mando uma vez ou outra. Se você precisar de alguma coisa, você pede em seguida. Então quem tem e-mail ou celular, coloque os dois ou um dos dois, para a gente estar dando um retorno para você, enviando alguma coisa interessante relacionada com a nossa semana de oração e com esses materiais que a gente já tem publicado por aí, você vai receber alguma coisa, tá certo? Então, ficamos assim. Olha, nós temos condições de afirmar poucas coisas com plena certeza, mas essa é uma delas. Amém? Digam comigo, Deus é? De novo, Deus é? Eu não tenho dúvida disso. Deus é fiel. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel às bênçãos que ele anunciou na Bíblia, que ele anunciou, que ele prometeu.
Ele é fiel aos seus critérios, Ele é fiel às leis que Ele estabeleceu, inclusive aquela que dá liberdade para a gente agir, fazer escolhas, até rejeitá-lo. Ele é fiel a isso, Ele não impede. Deus é fiel. Ao longo da semana nós vimos apenas dois tópicos. Primeiro, Deus é o Deus da bênção. Nós trabalhamos ao longo da semana em torno daquilo que Deus quer nos dar, e não o que Ele pede de nós. E Deus nos dá muita coisa, nos deu muita coisa. Nós vimos como é possível tomar posse da bênção, porque Deus quer abençoar o seu povo, mas esse Deus que é fiel, Ele tem mecanismos que a gente tem que conhecer para lançar mão das bênçãos que estão aí a nosso favor. Nós vimos que as bênçãos de Deus são condicionais. Todas elas são condicionais. Todas elas. Porque na soberania de Deus Ele estabelece condições. E nós, como servos, como disse a lição da escola sabatina, submissos, respeitamos as condições de Deus, para que tenhamos acesso às bênçãos. Mas nós vimos também que a própria condição que Deus estabelece para que a gente alcance a bênção, ela já é uma condição abençoadora. No cumprir as condições de Deus, você já está sendo abençoado. Outro detalhe: quando vamos ter com Ele em comunhão íntima, Ele nos capacita com condições, com habilidades para preencher as condições. Então está tudo na mão. Tudo na mão. Por isso que as bênçãos de Deus são condicionais. Não é porque a barganha toma lá da cá, e muito menos alguma coisa legalista voltada para nossos méritos ou obras, não é nada disso. Mas nós temos que compreender a maneira como Deus opera, os mecanismos que Deus usa para abençoar. Temos que compreender também qual é o significado da bênção, ou de bênção para Deus. Nem sempre a gente sabe, compreende o que é bênção. A gente pensa que é uma coisa e é evidentemente outra. Eu colecionei alguns textos, uma fração mínima de textos sobre bênçãos condicionais. E eu vou dizer para você já de antemão, a Bíblia tem milhares de citações que deixam bem claro que as bênçãos de Deus são condicionais, embora o seu amor seja incondicional. E a gente não pode confundir as duas coisas. Não pode confundir. A gente viu ao longo da semana que tem pelo menos 12, e o último eu estou apresentando hoje, 12 questões ou condições ou mecanismos que Deus usa para que a gente possa tomar posse da bênção. Pelo menos 12. E nós vimos muitas coisas. Tem a questão da comunhão, tem a questão da gratidão, da renúncia, de priorizar a plenitude do Espírito, buscá-la intensamente, limpar o vaso, tanta coisa interessante, altruísmo. São questões que estão gravitando em torno desse desejo de Deus de abençoar seu povo. E são 12. 12 é o número da plenitude, né? 7 é o número da perfeição, 10 é o número do reino, e 12 é o número da plenitude. Está lá. Durante a semana a gente viu isso. Não vai dar para recapitular tudo hoje aqui. Não vai dar. Mas é muito importante que a gente conheça Deus. Muito importante. As pessoas que têm tido dificuldade para ter uma postura de fidelidade são aquelas que ainda não tiveram um vislumbre adequado da pessoa de Deus, não conheceram. Se alguém perguntasse para você, imagina que você encontrasse um ateu que estava ali tendo um momento de sensibilidade, e ele perguntasse para Deus, olha, para você, olha, me fala, quem é Deus para você, ou o que Ele é? Que palavra você usaria para descrever a Deus, se você pudesse usar somente uma palavra? Bem difícil essa tarefa, né? Mas vocês poderiam me dar algumas palavras? Uma de cada? Que palavra você usaria para descrever Deus para você? Que palavra? Amor. Essa é a principal. Que palavra outra você escolheria? Hein?
para descrever a Deus se você pudesse descrever em uma palavra. Se você tivesse que descrever em uma palavra, né? Porque isso é bem difícil. Me dá mais uma palavra? Perfeito, ou perfeição. Maravilha. O que mais? Justo. Isso faz uma grande diferença, né? Deus sendo Deus justo, eterno. Como? Fiel. Fiel. Que bacana, né? São palavras lindas. Você vê que a gente precisa de muitas palavras para descrever a Deus. Alguma mais? Muitas palavras especiais, né? Eu gosto de lembrar de Deus como um pai paciente. Porque a paciência que Deus tem comigo é um negócio impressionante. Que paciência. Se Ele não fosse paciente, nossa, eu estava bem pouco para lá. É um pai paciente, né? Ele inspira nós pais a sermos pacientes também com nossos filhos, né? Eu queria compartilhar com você uma promessa de bênção, uma das mais lindas da Bíblia. Abra, por gentileza, em Malaquias 3:10. Ao longo da semana nós vimos muitas coisas que Deus já ofereceu, já deu para nós. Queria te mostrar mais essa. Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia, por gentileza, confira se a sua versão é igual àquela que está na tela. É bom a gente estar com a palavra de Deus, né? Impressa nas mãos, sei lá, faz diferença. Nenhuma tecnologia vai substituir esse gostinho de folhear a palavra, né? Não tem nenhuma coisa mística no papel, nem na tinta, mas é especial. É especial. Vamos lá. Olha o que ele diz na segunda parte do verso 10. Ele diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Aquela versão que está ali na tela, eu encontrei ela essa semana, ela diz: uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Alguns estão clamando para que Deus abra portas aqui na terra. Deus está dizendo: olha, eu abro as comportas do céu para te abençoar. Glória a Deus por isso. Esse Deus é o Deus da bênção mesmo. É o Deus da bênção, da generosidade. Ele ainda acrescenta alguma coisa a mais. Ele diz: olha, por causa de vós, aqui no verso 11 e 12, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória, né, irmãos? Amém? Amém. Bênção. Bênção. Louvado seja Deus por isso. Mas sabe, queridos, quando Deus promete que repreenderia o devorador, é que o devorador naquela época consumia o fruto do trabalho do povo de Deus mesmo. Nuvens de gafanhotos passavam pelas plantações e destruíam tudo. Migradores, devoradores, roedores, cortadores. E os gafanhotos devoradores, quando passavam na frente, eles deixavam os que vinham atrás com fome, porque destruíam tudo. A promessa de Deus é, além de te abençoar, de abrir as comportas dos céus para te abençoar, a ponto de você não ter onde guardar tanta bênção, eu vou repreender o devorador, para que ele não consuma o fruto da vossa terra. As nações te chamarão abençoado, abençoada, bem-aventurados. Essa é a promessa de Deus. Hoje, os devoradores
tem consumido muito, os devoradores modernos, né? O resultado do nosso trabalho. Tem muitos devoradores, não é verdade, irmãos? Que consomem, que nos trazem prejuízo, negócios mal feitos, compras equivocadas, tanta coisa, enfermidade. Alguns de nós têm deixado uma boa parcela de que ganha no profissional de saúde, no plano de saúde, na farmácia. Não posso deixar de dizer, só para registrar minha indignação, dos grandes devoradores é o próprio poder público, né? O governo, com seu sistema cruel, hostil, ímpio, desonesto de arrecadação. Nem por isso a gente deve sonegar, mas infelizmente o Brasil padece com esse sistema opressor. Vamos sair desse assunto. Mas os devoradores estão soltos por aí. Um detalhe de um dos principais devoradores, que é a doença, que traz despesa para a família cristã, nós não precisávamos estar sofrendo tanto com doença, porque para abater esse devorador, Deus já deu orientações, que é a nossa mensagem da reforma de saúde, que infelizmente muitos não estão prestando atenção a essa mensagem, e estão padecendo enfermidades, e gastando muito dinheiro com o plano de saúde, com o sistema de saúde, com farmácia. Isso não é uma regra. Tem pessoas que cuidam bem da saúde e mesmo assim enfrentam, por várias razões, problemas de saúde sérios. Mas a grande maioria é por negligência mesmo da mensagem de saúde tão linda, tão clara, que está à nossa disposição. Aí Deus já deu o meio de abater o devorador. Nós é que não estamos nos interessando por eles. Aí não vai ter plano B. Não vai ter plano B. O plano A é esse. Preste atenção à reforma de saúde. Não é um item isolado. Não é abstinência de alimento de origem animal só. É isso também. Mas não é só isso. É infinitamente mais do que isso. Alguns de nós insistem em fazer a mensagem ficar feia para ter razão para rejeitá-la. Mas ela não é feia. Não é desequilibrada. Não é radical, nada disso. A gente tem que prestar mais atenção nessa questão, porque senão esse devorador vai bater forte. Eu fico muito feliz quando faço o meu relatório mensal, que é chamado de relatório administrativo. E a igreja oferece um auxílio, farmácia, para os obreiros. Muitas empresas fazem isso, a igreja também faz. Eu fico muito feliz quando faço o meu relatório. Amanhã eu vou fazer o relatório de maio. Quando faço o meu relatório e não tenho nenhuma nota fiscal de farmácia para colocar. Muito feliz. E graças a Deus isso tem acontecido meses a fio. Há muito tempo, graças a Deus, que eu não coloco uma nota de farmácia no meu relatório. Porque eu e minha família, de maneira equilibrada, temos nos dedicado muito a essa linda mensagem da reforma de saúde da nossa igreja. Não estamos livres de sermos acometidos de alguma coisinha aqui, outra ali, mas com esse tipo de despesa, a igreja está livre em relação a minha família. Louvado seja Deus por isso. Não é para engrandecimento pessoal, para dar um testemunho para você. Você também pode ter essa alegria. Você pode ter. Queridos, é um assunto que me empolga muito, esse assunto da saúde. Eu também gosto muito disso. Mas eu queria que você lembrasse que Deus quer abater os devoradores. Mas Ele faz um pedido para você e para mim. Um pedido de Deus. O único pedido que Deus faz. Ao longo da semana inteira a gente viu que Deus dá para nós. Agora eu quero que você lembre o que Deus pede de nós. Pede. Ele faz um pedido. Os outros que aparecem gravitam em torno desse que vai aparecer. Esse é o principal pedido de Deus. Eu acho que na realidade é o único.
algumas outras coisinhas aparecem, mas elas giram em torno, elas apontam para esse grande pedido de Deus para a nossa vida. Ele dá tudo e pede somente uma coisa. Exatamente. Você pensou alguma coisa diferente disso? É isso aí. É isso que Deus quer de nós. O nosso coração. Nosso coração é o centro da existência, é o centro da vida, é a capital do corpo humano. É lá que estão nossos valores, né? É um conceito filosófico, simbólico, histórico, mas é por aí mesmo. Mas é lá que estão, né? Nossos valores, nossas preferências, nossas prioridades. Deus está interessado unicamente no seu coração, mas sabe o que Ele também precisa pedir a você e a mim? Porque Ele sabe a ligação que isso tem com o nosso coração. O que está no mesmo texto que nós lemos com a promessa: abrirei as janelas dos céus, derramarei bênção sem medida. Vou conter o devorador. No mesmo texto, ele diz para você e para mim que a gente tem que cumprir uma condição. Uma das. Lembram? As bênçãos são condicionais. Então, abrir as janelas dos céus, trazer bênção sem medida, repreender o devorador, fazer com que as nações olhem para você e digam: eis aí um abençoado. Tem uma condição. Nós vimos tantas promessas condicionais ao longo da semana, tantas bênçãos condicionais. Isso é mais uma. E essa é séria, porque mexe num negócio extremamente simbólico: o dinheiro, as posses. Mas a grande verdade é o que Deus está interessado é o nosso coração. O problema é que Ele sabe que na vida de muitos de nós, o coração e o tesouro andam de mãos dadas. Deus sabe que alguns só conseguirão entregar o coração quando conseguirem entregar parte das suas posses. Ele sabe, porque Ele mesmo deixou isso aqui para nós. Não é verdade? Ele está interessado no coração, mas Ele sabe que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então Ele pede o coração e pede o tesouro. Só que Ele não pede tudo, né? Ele só pede uma parte. Ele não pede a maior parte, né? Ele pede a menor parte. Bem menor, mas Ele pede. Esse texto do livro Conselhos sobre Mordomia, página 25, chamou minha atenção. A abnegação é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Frequentemente ela é ordenada aos crentes em linguagem que parece autoritária, por não haver outro meio de salvar o homem senão separá-lo de sua vida de egoísmo. Olha a linguagem aparentemente autoritária que Deus usa para nos impactar e nos salvar do nosso egoísmo. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Essa é uma das linguagens aparentemente autoritárias que Ele usa, porque não há outro meio de salvar o homem senão separá-lo de sua vida de egoísmo. Nós temos nos alegrado muito com as dádivas de Deus. Nós precisamos também nos empolgar, queridos, com as reivindicações de Deus. As reivindicações de Deus. Está assim o tesouro e o coração, eles estão
na realidade, muito próximos. É de fato uma relação bem estreita, bem estreita. Mas o que interessa para Deus é o nosso coração, é o centro da vida, porque é lá que Deus pode operar milagres, operar transformação, operar a mudança que vai fazer com que a gente cumpra o propósito de Deus em nossa vida. E Deus não precisa, porque Deus, Ele já revelou na sua palavra que Ele é dono de tudo, né? Dono da prata, dono do ouro, dono de tudo, a gente já sabe disso. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. O que Deus almeja é o que talvez Ele ainda não tenha: soberania no nosso coração. Isso é impressionante, né? Deus é soberano sobre os astros. Os astros respeitam uma trajetória que Deus descreve. Deus é soberano sobre os mares. Os mares vão até onde Deus permite. Ele traça a linha limite e dali eles não passam. Deus é soberano sobre os ventos, sobre todas as forças e energias da natureza. A soberania de Deus, não. Agora, sobre o coração humano, nem tanto. Porque aí entra a nossa vontade, e nem sempre ela está em harmonia com a vontade do Criador. Então, eu acredito que o que Deus pede é aquilo que Ele sempre tem. Por isso Ele pede. Esse texto diz assim: não se propõe o Senhor a vir a este mundo e derramar ouro e prata para o avanço da sua obra. Supre os homens com recursos, para que pelas suas dádivas e ofertas conservem sua obra em avanço. O propósito, acima de todos os outros, para o qual devem os dons de Deus ser usados, é a manutenção dos obreiros no campo da seara. E se os homens se tornarem condutos pelos quais possam as bênçãos dos céus fluir para os outros, o Senhor conservará suprido tal canal. Olha essa última frase: não é devolver ao Senhor o que é seu que torna o homem pobre. Reter é que leva à pobreza. Reter é que leva à pobreza. Outra citação que chamou a minha atenção é essa aqui, olha. Está no Conselho sobre Mordomia também, mas está nessa revista inglesa, 16 de maio de 1893. Jamais nos devemos esquecer de que somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Alguém um dia encontrou uma peça interessante que chamou muita atenção da humanidade. Uma peça interessante. Encontraram um sarcófago lá pelo ano de 1014 depois de Cristo. E nesse sarcófago havia sinais de que um homem pedira para ser sepultado, sentado num trono, com uma capa real, uma coroa e uma Bíblia no colo. Assim fora sepultado esse homem. Nessa Bíblia que ele tinha aberta no colo, aquilo que restava, que dava sinais de que eram seus dedos, suas mãos, havia um dedo que apontava para o texto da Bíblia. E o texto era Marcos 8:36.
um homem sepultado, sentado no trono, uma coroa na cabeça, uma capa real, uma Bíblia no colo e o que parecia ser os restos mortais de seu dedo apontava para Marcos 8,36. O que diz esse texto? Marcos 8,36 diz que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder? Que coisa terrível. Aquele aprendeu a lição? Não sei. Não sei. A custa de quê? Mas aprendeu. Sabe, queridos, nós temos 3 patrimônios para proteger. 3 patrimônios. 3. Um deles é a nossa comunhão com Deus. E o mais importante, nossa conexão com Deus. Esse é muito especial. Nossa conexão com Deus é um patrimônio. Outro é a nossa família. Família é um patrimônio poderoso. E o outro patrimônio é a nossa integridade. Vamos resumir: integridade, que vai do campo físico, da saúde física, emocional, até também a questão moral, né? Você tem esses 3 patrimônios. Deus te deu. A vida é constituída disso. Se você tirar um deles 3, sobra muito pouca coisa. Mas alguns de nós têm sacrificado as 3 coisas por causa de uma tirania relacionada com a questão da vida material. A tirania do medo e da vaidade. Alguns de nós têm sacrificado o que temos de mais precioso: conexão com Deus, família e integridade, por causa da tirania do medo e da vaidade. E sabe o que a tirania do medo e da vaidade leva alguns de nós a fazer? Se lançar em qualquer tipo de atividade que dê dinheiro. Para quê? Sustentar o meu desejo compulsivo de exibir sinais de prosperidade. Isso dá mais uma semana, viu, irmãos? Que a gente não vai ter. A tirania do medo e da vaidade. Medo de não ser aceito, medo de não ter sucesso, medo de fracassar, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado. Vaidade não precisa falar nada. Pois a tirania do medo e da vaidade tem impulsionado alguns de nós para se lançar de maneira inescrupulosa, intemperante, em qualquer atividade que consiga sustentar o meu desejo compulsivo de exibir sinais de prosperidade. E quem está sob essa escravidão, quando se debate com um texto como esse, que Deus disse assim: tire uma parte do que você ganha e dê para a minha obra na terra, essa pessoa vai ter uma crise. Vai ter uma crise. Ela vai ter uma crise e ela vai inventar os mais mirabolantes motivos para não fazer isso. Mas eu queria que você lembrasse que o convite de Deus para você e para mim é um convite à fidelidade. E eu já mostrei essa semana que não é questão financeira desse tamanho. Tem muita coisa mais. Mas essa é uma das questões. Uma das questões. E sabe por que Deus mexe com isso? Porque Ele quer salvar você e eu da maldição chamada egoísmo. Se nós olharmos para as verdadeiras razões da infidelidade,
não estão nos outros, não estão na obra, não estão nos pastores, não estão na liderança da igreja, está no sistema, né? Que manda aqui ainda. E sabe qual é o modelo do governo do eu? Dele. Em nome de Jesus, permita que Deus te liberte. Eu li um dia uma história de uma menina que morava com seus pais no campo, num país de intolerância religiosa. E essa menina passou por uma experiência fantástica. Os pais foram para esse lugar, erro, para terem um pouquinho mais de liberdade. Mas um dia, as autoridades apareceram por lá. Vieram cavalgando velozmente em direção à casa deles no campo. E os pais viram que aquela garota estava longe, uma menina de 10 ou 11 anos. Não conseguiram trazê-la rapidamente para o esconderijo secreto. E chegou um momento que os pais tiveram que decidir se esconder e deixar ela nas mãos de Deus. A história diz que a menina foi apanhada. Uma história verídica. E os pais ficaram escondidos. Como uma boa garota cristã, ela havia aprendido que não devia mentir. Mentira é infidelidade a Deus, em qualquer circunstância. Ela também havia aprendido que deveria honrar os pais. E agora ela se viu diante de um dilema quando eles perguntaram: menina, você sabe onde seus pais estão? Fale para nós. E agora? Entregar os pais ou mentir? Irmãos, para quem quer ser fiel, sempre vai haver uma alternativa de se sair de uma situação ou de enfrentar uma situação sem pecar. Para quem quer ser fiel. Sabe o que a menina disse? Eu sei onde eles estão, mas eu não vou dizer para vocês. Não mentiu, nem entregou os pais. Quem quer ser fiel sempre vai encontrar uma alternativa para enfrentar uma situação sem pecar, mesmo que tenha que pagar com a vida. Os homens se irritaram com a resposta daquela menina e começaram a torturá-la. E escolheram arrancar uma de suas unhas. E assim fizeram. Arrancaram a unha da garota e perguntaram: menina, onde estão seus pais? A resposta: eu sei onde eles estão, mas eu não vou dizer para vocês. Irmãos, todas as unhas da garotinha foram tiradas. Cada unha uma pergunta, e cada pergunta a mesma resposta. Eu sei onde eles estão, mas eu não vou dizer para você. Levaram ela até a beira de um abismo e perguntaram pela última vez: cadê seus pais? Pela 11ª vez, a mesma resposta. Eu sei onde eles estão, mas eu não vou dizer para vocês. Soltaram. Ela caiu e morreu. E a gente só sabe dessa história porque um daqueles que a torturavam se sensibilizou com o testemunho daquela menina cristã. E hoje ele é cristão.
entender fidelidade, o que significa. Quando prepararam uma fogueira e colocaram Policarpo nela, bispo de Esmirna, ano 155 depois de Cristo, disseram para ele, semelhante ao que disseram para João Bosco: você só precisa falar uma palavra, eu renego, fala só isso. E os súditos e discípulos de Policarpo que o amavam diziam: fala uma palavra só. E a resposta daquele ancião de 86 anos foi uma. Ele disse: vivi 86 anos servindo-lhe, se referindo a Jesus, e nenhum mal me fez. Nunca ele faltou comigo. Como poderia eu maldizer o meu rei? O fogo foi aceso e Policarpo morreu queimado. Eu fico pensando, irmãos, e nós que herdamos tudo isso dessas pessoas, milhares que morreram de várias maneiras brutais. O que é fidelidade para nós hoje? Sabe qual é o limite da fidelidade para alguns adventistas hoje? Uma xícara de café. Não consegue ser fiel aos reclamos divinos ao se deparar com uma xícara de café, sabendo que Deus diz que aquilo é veneno e que envenenar o templo do Espírito Santo é pecado. E quando Policarpo morreu queimado e a menina morreu daquele jeito, alguns de nós sucumbem diante de uma xícara de café. Só para citar um item tão banal, não precisa nem falar outras coisas. Sucumbe diante de 10% das regras. Aí eu pergunto: o céu de Policarpo e dessa garota é o mesmo para nós hoje, que sucumbe diante de tão pouco? Eles não foram salvos pelas obras, foram salvos pela graça de Jesus. Mas eles entenderam que podiam confiar em Deus. Entenderam que Deus é fiel. Em nome de Jesus, você precisa ter a sua experiência com Deus. Precisa. Não é a questão financeira que me preocupa. É a sua condição espiritual que me preocupa. É tudo isso que nós vimos ao longo da semana. Nós acompanhamos juntos. Queria que você nessa manhã fizesse alguns compromissos com Deus. Você recebeu uma folha semelhante a essa. Se não recebeu, pegue a saída. Isso aqui é com você e Deus. Se quiser jogar na lata do lixo, no arquivo de Boca Redonda, é problema seu, não é meu. Se você quiser ignorar os apelos de Deus, é problema seu. É responsabilidade sua, é escolha sua. Se quiser sair daqui do mesmo jeito que entrou, é problema seu. Eu fiz minhas escolhas já. Mas eu queria que você fizesse as suas. O primeiro item dessa folha fala de separar um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. E tudo começa por aí. O segundo item fala de estabelecer hábitos saudáveis, segundo a nossa reforma de saúde. O terceiro fala de devolver a Deus um dízimo fiel. O quarto item, que está com o número 5 aí, fala de entregar regularmente ao Senhor a minha oferta percentual, pacto. Ir além do dízimo. Um pacto sistemático que dê segurança à igreja para fazer seus projetos locais. E o último fala de se envolver pelo menos em uma frente missionária. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Queridos, nós já temos motivação suficiente para tudo isso. Cada item desse é uma bênção.
É uma bênção que vai se desdobrar em muitas e muitas coisas. Você precisa ter a sua experiência. Nós cantamos no início, tudo entregarei. E agora nós vamos cantar, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Enquanto cantamos, eu queria convidar você a dar um passo à frente e vir aqui perto de mim, porque eu quero interceder por você. Eu queria que o seu passo simbolizasse o desejo do seu coração de ser um crente fiel a Deus, em tudo que Ele pede de nós. Buscar esse poder na presença de Deus em comunhão. Enquanto cantamos, dê um passo e diga para Deus: Senhor, eu quero esse poder, eu quero ser fiel.
frente, ela vai orar para nós. É um desafio para nós individualmente, mas também é um desafio como família, né? Colocar a nossa família nos planos de Deus, os caminhos de Deus, na trilha que Deus traçou para nós. Pessoal, mas também é desafio familiar. A minha esposa tem o ministério dela, a gente tem pregado, especialmente ela que pode viajar um pouco mais, em muitos lugares aqui do Brasil, compartilhado os temas que Deus tem colocado no nosso coração. E de hoje a 8 eu estarei em Salvador, ela estará em Manaus. Deus tem nos usado aqui ou ali com algumas temáticas importantes, especialmente na área de família. E eu agradeço muito a Deus pela esposa que tem, pela família que dá esse suporte, para que a gente possa buscar juntos essa experiência com Deus e também com a sua palavra. Pedir que ela ore, encerrando nosso culto dessa noite. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E nós queremos te louvar grandemente, ó Pai, porque mesmo sendo falhos, sendo pecadores, o Senhor tem se mantido fiel e a tua mão tem nos sustentado. Neste momento, Senhor, novamente nós queremos entregar a Ti a nossa vida, o nosso coração, falho e pecador como ele é, mas nós queremos entregar a Ti e suplicar, ó Pai, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a nossa vida, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor transforme a nossa mente, os nossos pensamentos, que o Senhor transforme as nossas prioridades, que o Senhor nos coloque no centro da Tua vontade para a nossa vida. Ó Senhor, daqui a alguns dias, quando o Senhor vier nos buscar, que nós possamos, juntamente com a nossa família, estarmos prontos para subirmos contigo, Senhor. Nos transforme e, por favor, nos salve pela Tua graça. Em nome de Jesus, oramos. Deus te abençoe. Cumprimente o irmão ao lado, dê um abraço nele. Deseje as mais ricas bênçãos de Deus. Nós estamos despedidos. Que Deus te dê um sábado feliz.